A falta de médicos nas regiões mais pobres do país levou o governo federal a anunciar a contratação de 6 mil médicos cubanos. Diante da reação das associações médicas, que acreditam que a formação desses profissionais é insuficiente, o Ministério da Saúde resolveu se empenhar em atrair para o país médicos da Espanha e Portugal. Os médicos que aceitassem vir trabalhar em áreas carentes não precisariam fazer o exame que valida os diplomas universitários no país, o Revalida. Eu sou Vânia Alves e o Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, vai discutir esse tema com os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Eu gostaria de saber, deputado Harold de Oliveira, qual a sua posição sobre essa questão de trazer médicos de fora? Isso resolveria a questão? O Brasil tem falta de médicos, má alocação de médicos, paga mal seus médicos. Qual a sua posição sobre isso? A minha posição é fundamentada na opinião dos especialistas, né, e das instituições que respondem pelos médicos, que é o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, que se pronunciaram sobre este assunto e que dão as opiniões, dão as estatísticas, informando que realmente no Brasil não existe falta de médicos, além de nós termos médicos com muito boa formação comparativamente com os médicos estrangeiros de Cuba, principalmente, que a gente conhece como é que é o método de Cuba. O que ocorre? O problema da medicina no interior, que há falta realmente, não tenha dúvida, ela é muito menos por falta de médico do que por falta de estímulos para os médicos irem para lá. Tem que ter uma carreira realmente de Estado para os médicos, que eles possam fazer rodízio, tem que ter uma infraestrutura para trabalho, equipes de suporte à medicina, tem que ter toda aquela infraestrutura, materiais para trabalhar. Então isso não estimula o médico a ir para o interior, é mais um desestímulo, além naturalmente dos salários, etc. Então eu penso que tem soluções para que não desempregam os médicos brasileiros e que podem resolver esse problema se for programado, planejado, enfim, de acordo com as necessidades e de acordo com uma radiografia da realidade da saúde no Brasil. Quer dizer, esta é a grande situação. Não é importante, nós temos que resolver primeiro aquilo com os nossos recursos aqui. Aí depois, para complementar, pode ser que se traga, né, tem uma solução dessa natureza. Deputado Rogério Carvalho, eu gostaria de saber, a gente tem uma questão meio complexa. Brasília é um dos lugares onde a gente tem a maior concentração de médicos por 1.000 habitantes. A gente tem quase 4 médicos por 1.000 habitantes. E todos os concursos que o GDF faz para contratar médicos, ele não consegue completar todas as vagas porque os salários são considerados muito baixos. A gente está no centro do país. Em outras regiões, no interior do país, no interior do Maranhão, no interior de estados muito pobres, a gente viu notícias de municípios que chegam a tentar contratar médicos por 30 mil, os médicos não querem ir de jeito nenhum para essas regiões. Existe uma questão de distribuição, de problema salarial. Como é que o senhor vê essa questão de... Primeiro, falta médicos no Brasil. A Inglaterra tem 65 milhões de habitantes e forma 3.500 anestesiologistas todos os anos. O Brasil forma 900. Nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. A Inglaterra tem 2,8, a França 3,5, a Espanha 4, em torno de 4. Então, nós temos menos médicos do que precisa. E não falta médico somente nas regiões mais distantes. Falta médico nas regiões metropolitanas, falta médico nas grandes capitais, falta médico em cidades mais distantes. A questão que o médico está ganhando pouco não é verdade. O Brasil é a profissão liberal que teve ganho real de salário nos últimos 4 anos, 38% de ganho real. E o médico aqui em Brasília, por exemplo, se é um salário ruim, né, para a média nacional e para a realidade brasileira de R$10.000, salário de início de carreira para médico no programa de saúde da família, isso não é um salário ruim, é um salário de $5.000. $5.000 em qualquer lugar do mundo
é um bom salário, é um salário razoável. Então, nós temos no Brasil, hoje, efetivamente, uma falta de médicos. Vou dar um exemplo. Essa história que as pessoas contam de que carreira... Na minha cidade, em Aracaju, nós fizemos plano de carreira, concurso público, para trabalhar na capital. E nós não conseguimos preencher as vagas. E Aracaju não é qualquer cidade, é capital, uma das cidades considerada com a melhor qualidade de vida do Brasil. Lançamos o edital no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde tem uma grande concentração de médicos, e nós não conseguimos preencher as vagas abertas no Programa de Saúde da Família. E mais, dizer que nós temos uma grande concentração de médicos, por exemplo em Brasília, é não levar em consideração um fato relevante. Brasília não atende só a população de Brasília. Se eu considerar a população de Brasília, aqui residente, aí eu tenho 4 médicos por 1.000 habitantes. Agora, se eu considerar a população que usa os serviços de saúde de Brasília, eu posso ter o dobro da população usuária do sistema. Mas é uma das melhores do Brasil, né? Ainda é muito boa. Não, é muito boa a relação. Perto da realidade nacional, claro, por exemplo, apesar da falta de médicos. O Maranhão tem menos de 1 médico por 1.000 habitantes, o meu estado tem 1,4. A média nacional é 1,8. São Paulo é o estado que tem, na maior parte das regiões, em torno de 2,5, 2,6 médicos, mas tem regiões em São Paulo que tem abaixo de 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Portanto, esse é um debate que nós precisamos levar com muita seriedade. E mais, eu sou médico, fui presidente de sindicato, da Direção Nacional de Estudante de Medicina, da Associação Nacional de Médicos Residentes, militei nesta área. Não podemos ter nem excesso de médicos e nem falta de médicos, porque nos dois extremos, quem se prejudica é a população, ou que é super assistida, ou seja, estimulada a fazer procedimentos desnecessários quando se tem médico demais, ou não tem acesso a serviços de saúde quando falta médico. Por quê? O sistema de saúde aqui, em qualquer lugar do mundo, é médico dependente. Ou seja, sem médico não funciona serviço de saúde de forma plena. Deputado Harold de Oliveira, o Congresso discute eternamente a questão dos diplomas de estudantes formados no exterior. O Brasil teve uma época um fenômeno muito típico de estudantes que não conseguiam passar nas universidades brasileiras, iam estudar na Bolívia, nos países aqui por perto, e depois tentavam validar o seu diploma. Sempre foi uma discussão recorrente. Como é que o senhor vê essa questão de dispensarem os médicos de um exame de validação do diploma aqui? Não, evidentemente que eu acho que o exame de validação terá que ser feito pelos próprios médicos, como que seja feito assim, porque na realidade a formação do médico no Brasil é muito boa, é reconhecida internacionalmente, o tempo, tem residência, então o médico quando sai com uma boa formação, digamos assim, é um profissional pronto para o seu trabalho segundo as instituições que reúnem essa medicina. Eu gostei muito da palavra do deputado, ele é um especialista do assunto, ele conhece bem a matéria e ele deu os dados todos aí. Mas mesmo assim não justifica nós abandonarmos, primeiro, políticas públicas adequadas. Eu sei que é o médico que faz com que a saúde chegue em todo lugar. Sem médico não tem saúde. Tudo bem, concordo. Mas não é só sem médico. Precisa de enfermeiros, precisa de administração profissional de hospitais, de postos de saúde. São profissionais especializados também na administração. São equipes. Enquanto não se prepara isso, eu vi uma declaração ontem no jornal, hoje de manhã, do ministro da Saúde, dizendo que vai preparar os municípios que quiserem receber médicos, tratem de preparar com postos, etc., para receber esses médicos. Pelo amor de Deus, e por que não prepara para receber os médicos brasileiros? Por que não se adota políticas? Eu volto a insistir, existem maneiras de fazer com que os médicos atendam nessas periferias dentro de uma carreira definida por períodos determinados, por períodos, digamos, você tem um plano de carreira, um plano de Estado, com tudo bem definido, e os médicos, dentro do seu programa, são obrigados, digamos, a ficar 2 anos ou 3 anos nessas regiões,
com rodízio, com uma gestão própria, com uma gestão adequada. Eu vejo dessa forma. Eu sempre digo o seguinte, não há, nada justifica você trazer profissionais externos para concorrerem com os nossos profissionais internos no Brasil. Nada justifica. Nem sequer. Agora, eu quero me deter nesse assunto dos cubanos. Os cubanos, então, isso é uma agressão ao país, porque os cubanos são agentes do Estado cubano, são agentes ideológicos de controle da população e são médicos. Por quê? Porque a medicina, ela tem uma permeabilidade um alcance social muito grande, tem uma ramificação total. Então, eles adotaram em Cuba a medicina, o setor médico, para controlar ideologicamente a sociedade dentro do sistema deles. E, inclusive, a Venezuela importou esse modelo e é usado na Venezuela. E agora, dentro do mesmo sistema bolivariano, nós estamos querendo importar para o Brasil. Essa questão dos cubanos é muito grave para o nosso Brasil. Bom, eu só queria, eu sei que o senhor quer falar sobre isso, deputado Rogério Carvalho, eu queria também que o senhor comentasse um pouco essa questão que o deputado falou, do suporte que o médico precisa para trabalhar. Quer dizer, às vezes aqui a gente vê que falta injeção para aplicar insulina em diabético. Veja, nós só um dado muito objetivo. A Inglaterra, 30% dos médicos que exercem a medicina na Inglaterra são estrangeiros. Em torno de 30% nos Estados Unidos são estrangeiros. O mundo inteiro recruta médico de outras partes, formados em outros lugares. Porque é uma profissão escassa. Também não é verdade que a medicina cubana seja qualquer medicina. A medicina cubana, para quem conhece, ela é hoje ponta em biotecnologia. Por exemplo, toda a nova linhagem de medicamentos biológicos que o laboratório Sanofi na França produz, o laboratório de Havana, do Centro de Biotecnologia, também produz. Ou seja, um teste dessas drogas na Inglaterra, na China, na França. Então, nós não podemos ideologizar um debate que é de necessidade. Então, não podemos dizer porque Cuba tem um regime político e uma forma de organizar a sua democracia que ela não serve para a gente. Porque aí a gente está ideologizando e criando uma barreira que não contribui para o debate. Veja, da mesma forma que no Brasil, para cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 20 morrem antes de completar um ano. Em Cuba, somente 5. É uma das menores mortalidades infantil do mundo, comparado com a Suécia, com os países do norte da Europa. Portanto, nós não podemos negligenciar competências técnicas, tecnológicas que esse país desenvolveu. Então, eu acho que a gente não pode ir por aí porque a gente desmerece acúmulos históricos dentro de um ramo que é a saúde e é reconhecidamente, universalmente aceito os ganhos e a qualidade da saúde em Cuba. Agora, nós temos uma necessidade, veja, nós não precisamos somente de médicos para atenção primária. Não temos neurocirurgiões. Meu estado tem 70 anestesistas para 2.300.000 habitantes, 70 na ativa, para o setor público e para o setor privado. Nós não temos cirurgiões pediátricos, ou seja, cirurgiões pediátricos do meu estado, todos têm 2 vínculos públicos e precisam ser contratados pelo Estado por uma empresa para poder assistir a população. Não é porque eles são desonestos, não, muito pelo contrário, é porque senão eles não conseguem trabalhar para atender a população que necessita. Então, nós precisamos de médicos em todas as frentes. Então, há uma necessidade sim. E o governo fez outras coisas importantes. Primeiro... A gente pode voltar nesse assunto, a gente faz um intervalinho e volta em seguida. Eu termino essa... A gente continua. Okay. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já com os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.